convocar vocês hoje para pensar no sistema relacional. Vou explicar. O que é? Eu tinha pensado em duas coisas para provocar a gente no último dia, ou o primeiro de muitos módulos. Mas tinha pensado, olha que engraçado, tinha pensado para a gente hoje tentar ser menos descritivo e mais expressivo. E pensando que expressivo para mim quer dizer que eu vou entrar com a minha natureza de ator potente, intuitiva, de dentro para fora. Então eu tinha pensado nisso no começo do dia de hoje. Daí depois, engraçado, né? Depois do Suzuki, para variar, ele me contamina de um jeito. E aí queria que a gente disponibilizasse a gente inteiro e integralmente para estar em relação. Estar em relação dentro do sistema do Viewpoints o tempo inteiro. Em relação com o outro, em relação com todas as categorias, com todos os nossos as categorias de tempo e espaço. E então pensar nessa coisa como relacional, né? Porque a gente fica convocando um em um e na verdade ele é todo, dentro daquilo também que a gente fez a proposta do Fabiano de fazer a pergunta para nós o que é mais importante no Viewpoints, e a gente juntos chegamos à conclusão de uma certa forma que não existe nada mais importante e que tudo é importante, ok? E que cada um tem a sua palavrinha, né? Diária e cotidiana. Então, convocando a experiência do Suzuki, 3 voluntários rapidamente e os outros sentam para cá. Uma raia. Só para a gente acordar, gente, tirem as meias. Lembrando que a gente terminou o dia terça-feira passada, ficando um pouquinho com duos, lembra? Então, aqui a gente vai começar com 3, certo? Eu vou tirar. Então a gente convoca, e aí, vamos aproveitar tudo? Ok, não, eu vou te pedir uma ajuda já, porque eu nunca fiz a troca de espaço. Você já fez? Eu fiz com a Miriam. Você dá um comando e os 3 teriam que trocar de raia ao mesmo tempo. Fez, Dani? Então, eu nunca fiz. Então, aí a gente vai devagar, mas a gente vai fazer isso. Então, no comando, no meio do comando, mas vocês não podem... Vê se eu estou correta, Dani e Fabiano. No comando lá na frente, tá? Não pensem nisso agora. O mais importante é a gente resgatar a raia na simplicidade dela, no relacional, convocar escuta extraordinária, abismo, muita conexão, tá? Só pode, o material só pode caminhar, correr, saltar e uma queda. Não vou colocar nenhum gesto, ok? Quando a primeira queda que tiver, ela precisa ser observada e vista para depois ela acontecer, senão vão ter 3 quedas, certo? A mesma coisa que eu falei, sentar? Não, né? Tá. Andar, correr, saltar e queda, ok? Convoca essa qualidade do início, no sentido de que é um risco e que tudo pode acontecer, tudo é acontecimento. Engaja-se sempre. A gente vai dar o comando da troca, com esse som, o pirulito. E aí vocês têm que se conectar, porque não é um
e depois o outro, e depois o outro. É ao mesmo tempo. Lembra das nossas rodas? Palma, salto, é isso, ok? Só como aquecimento, esse, eu vou botar uma musiquinha, ok? Vou lá no maternal. Ok. 7. Tudo animadinho. Andando pelo espaço.
respeito, olha todo mundo, deixa entrar essas pessoas lindas, de zebrinha, homenagem ao último dia, convoca espaço positivo e espaço negativo. A gente é poderoso, a gente transforma o espaço, a gente mobiliza, a gente articula esse espaço. Recebi
a honra de observar, ok? E se a gente puder observar em ação e em pé, trocando de ponto de vista, melhor. Porque vai que ele chama, certo? Vai que vira uma sessão aberta e não tem mais parada. Vai que. Então vamos acordando esse corpinho aí. Todos. E aí em cena a gente vai variando velocidade. Nos extremos. Do mais rápido que você consegue, ao mais lento que você consegue. Com o corpo todo engajado na mesma velocidade ou diferentes velocidades coexistindo no seu corpo. Ou uma mesma velocidade compartilhada com outra pessoa. Variação de velocidade, mais lento, mais rápido possível. Vai considerando todo o espaço cênico, até aqui na frente. Não leva em conta ainda a fita que está marcada no meio. A gente vai trabalhando forma e velocidade. A forma é aquela que você faz com o seu corpo, ou aquela que você faz em conjunto de corpos que possuem um contorno específico. Você pode sustentar essa forma e deslocar essa forma pelo espaço. Você pode carregar essa forma pelo espaço. Você pode colocar essa forma em diferentes pontos da relação espacial. E a gente já vai trazendo também esse outro viewpoint. As relações de distância e proximidade, as relações espaciais possíveis de serem estabelecidas com as formas. Uma forma altera a relação espacial. Como a relação espacial altera a velocidade. Lembra de acordar aquela parte do nosso instinto cênico de que nós estamos trabalhando a relação entre a descrição e a expressão. Resposta. Uma resposta física, com várias respostas físicas, imediatas, não premeditadas, não elaboradas internamente a priori, que acontecem como reação a alguma coisa que vem de fora de você. Então, abre isso. Nós estamos trabalhando da linha branca para o fundo. Todos. E todos nós vamos estabelecer uma relação muito incrível com a arquitetura agora. Já. A arquitetura é a coisa. Mas coexiste velocidade, coexiste forma, resposta e gesto. Na porta, a barra que foi conservada, tá? A barra de ferro. E fica na cena. Continua. A arquitetura
repetição. E se desafia, vai abrir espaço para desobediência, por um instante vivo e interessante, para as variações, para os extremos, para a surpresa. Esteja aí e provoca daí também. Provoca de dentro. Redefine de dentro. Explora as possibilidades de velocidade, de repetição, de gesto, arquitetura, relação espacial, forma. Observa de dentro o que não tem e propõe. Perturba o grupo. E aí a gente vai para o problema da duração. Quando é que a coisa não rola mais? Quando é que ela acaba? Quanto tempo dura? Quanto tempo a gente sustenta? Ou quanto tempo alguma coisa se sustenta? Três pessoas aqui de fora vão ocupar esse outro espaço só em relação espacial com o outro grupo. Foi, 3 pessoas. E só ajam em relação espacial, considerando tudo que está acontecendo do outro lado. Relação espacial desse lado. Ou seja, do outro lado a gente já considera a existência do outro grupo em relação com vocês. Então o nosso movimento altera o movimento deles, que vai alterar o de vocês. E é nesse fluxo que a gente vai entrar. E desse lado a gente traz resposta, reação. Não só uma resposta passiva, mas uma resposta ativa.
que ia acontecer? Na parte mais distante da audiência, a parte mais perto da audiência vai trabalhar no oposto, na oposição proposta. Então, o que tem de um lado, falta do outro. Continua. Sessão aberta. Eu estou em fluxo com o meu grupo, mas com a escuta aberta para o outro. O que tem lá, falta aqui. O que tem aqui, falta lá. Mas isso não é instante, isso não é um fluxo. Isso vai sendo modificado. Vai no mínimo, vai no detalhe. Tem lá, não tem aqui. Como se constitui a relação espacial lá, aqui é completamente diferente. As velocidades lá, aqui são diferentes. As formas lá são diferentes. São outras, são de outra natureza. A arquitetura, a existência de diferentes andamentos. Ok. Ok. Ó, the last one para aproveitar, ok? Que a gente já está no nosso tempo. Entradas e saídas. Entradas e saídas começando por aqui. E também eu posso sair por aqui e ficar. Só que quando eu sair por aqui, eu vou ficar completamente no sax. Certo? Vale esse espaço que está delineado aí. Aqui, certo? E aqui. E aqui só os dois. E aqui só gesto expressivo. Capricha. Aqui onde? Capricho. Só gesto expressivo. Entrou aqui um gesto expressivo. Lembrando, é uma forma com começo, meio e fim e carrega uma ideia por trás, ou uma comunicação. Entendeu? Então, vem aqui. Falei. E do lado de fora vale o resto. É o seguinte, vai durar pouco, não significa que é para ir com fome ou sede ao pote, vai durar pouco. E o Fabiano pode dizer fim, se tiver uma bomba. Todo mundo? Todo mundo, vamos com parcimônia, entrar devagar, né? Que aqui não é a Paulista, é dia de manifestação. Ou a gente pode trabalhar radicalmente. Vida real. Entrar todo mundo. Pode gritar isso aí. Ó, vou botar o cronômetro. Por que não tá no sax? Vai entrar sax, em pé. O povo que vem de longe. Olha esses pés. Trabalha tanto para ficar com os pés. Olha o sax. Demorou, né? A esperteza tá de pé. Valeu.
colegas de vocês têm que entrar manipulando uma categoria definitivamente, eticamente, politicamente, ok? Impedido pela fita, é que lá dentro só vale gesto expressivo. Não é uma imposição topográfica. É uma ética topográfica. Está melhorando a escuta dos temas, dos materiais. Palavras que a gente reconheça na sessão aberta. Sem medo. Aproveita. Palavras que nós reconhecemos imediatamente aqui de fora. Estou em resposta inestética. Seja claro na sua preposição vocal. Simplesmente vencendo na física. O mais importante é que não tem coisa mais importante. A voz está participando da sessão. Com a palavra. Abre a escuta. Abre a escuta.
segundos. Todo mundo tem que passar pela cena e pela audiência. Em 2 minutos. Cale a sua boca. É. Zebra. Desenha no espaço. Ascensão aberta. Joga do pulmão. Colhe o vestígio. Zebra. Macaco. Decadência. 1 minuto e meio. Eu falo enquanto faço uma trajetória. Eu falo enquanto faço uma trajetória. Circular. 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 Trajetória. Circular. Decadência. Trabalha como um grupo. Macaco. 1 minuto. Circular. Zebra 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 circular. Macaco. Zebra circular. Macaco. Abre a escuta, abre a escuta. Tá acabando, gente. Alguns segundos. Vamos finalizar todos no espaço do gesto expressivo. Calma, calma. Também tudo na escuridão e morte. Calma. Alguns segundos para acabar todos juntos. Gesto expressivo. Você sonora, palavras que nós dissemos. Cavalo. Calma. Cuidado, não beijá-la. Seus lábios grudam. Jesus. Delícia de mangaba. Amém. Pede pra sair. Se escuta, se escuta, se escutem. Se escutem. Proponham sim, mas se escutem. Últimos segundos e a gente termina numa forma coletiva, todos olhando para cima. Uma forma para finalizar em que todos estão olhando para cima. Uma forma. Uma forma. Não tem movimento. Não tem velocidade. A coisa mais importante do treinamento. Vamos lá? Rápido? Um zip, vai. Num zip-zap rápido? Pode soltar. Eu pensei umas coisas, não sei se eu vou conseguir coordenar, mas coordenar tudo organizadamente, mas para mim é muito importante e muito fundamentada nessa experiência desse módulo que teve a presença do Suzuki, do método Suzuki, que eu acho que isso veio mais claro, que é, para mim, é muito importante o treinamento porque é treinar a integridade da presença cênica.
Eu sei que não é nada de novo, mas com o Suzuki isso ficou mais claro pela dificuldade dele e pela intensidade de tudo, de voltar o olhar para trás e acordar as coisas, quase que como se eu não cheguei em nível nenhum. É engraçado isso, né? Você entende isso na raça, né? Com qualquer de uma espécie de técnica, né? Se a gente for para o balé agora, a gente vai entender isso na raça também, mas o fato de virem essas palavras, acordar o adormecido, o tempo inteiro eu fico quase como um voto de confiança para mim mesma, de que acreditar que eu posso abrir novos espaços, abrir novos caminhos. E acho que a gente carreguei, assim, acho que a gente conseguiu carregar essa integridade, esse desejo parece uma distensão, né? Não é distensão a palavra correta, né? Vou começar com aqueles erros das palavras, a gente parece que expande. É uma espécie de expansão, mas assim, é quase como se o Suzuki tivesse contribuído para o treinamento do Viewpoint, sabe? Acho que a gente foi mais engraçado nesse sentido, porque eu acho que a gente começou, uma pena dar uma finalizada, mas que acho que a gente começou eu comecei a enxergar depois de sei lá, faz umas 3 semanas, 2 semanas, eu comecei a enxergar mais cada ator, ou bailarino, ou mais como alma, como quase para poder ajudar, sabe? Falar, olha, investe nisso de fora. Então é bonito porque então significa que vocês estão trazendo a natureza de vocês, que é o que ele falou pra gente hoje no começo, muito. Né? E hoje aí, nesse último aqui, eu olhava para umas caras e eu tomei um susto, porque eu vi uns bichos assim, que eu não tinha visto ainda. Não é isso. Agora ele vai responder que não tem coisa. Eu vou falar então. Para mim, a importância do treinamento, acho que são as descobertas que a gente vai fazendo, sei lá, a cada dia de treino. E a gente não tem tanta essa oportunidade, né, no dia a dia, se a gente não tem um grupo que está focado com o mesmo objetivo, enfim, da busca. E eu acho que o que fica, assim, desse diálogo Suzuki-Viewpoints é imersão e foco, que eu acho que é isso que o Suzuki acaba trazendo para as outras coisas que a gente vai fazer no caso do Viewpoints. Eu também achei massa o diálogo das duas coisas. É isso. Então, tudo é importante. Foi só uma para olhadinha treinar. aquele que era uma resposta certa. Era só no Viewpoint que tinha resposta certa. Era mais pra gente ter um caminho pra falar no final. Eu acho que é fazer também, como tudo vai virar nesse globo, é experimentar. Não... É que eu venho de um outro lugar onde o experimento ele é, por exemplo, mais no Viewpoint. O Suzuki, eu experimento de outro modo. Eu não tem inovação porque aquilo é aquilo. Mas tem um modo como eu experimento aquilo, como aquilo passa pelo meu corpo. Então é o fazer, é o experimentar para mim. E a frase da Neide, que eu acho legal relembrar, da terça, porque eu acho que ela falou a mesma coisa da Neide. De quê? Que é através da experiência eu trago a consciência. Só através da experiência eu trago física, eu trago a consciência. E não significa que a consciência é estacionária. A gente está sempre de passagem nas coisas. E as coisas estão de passagem na gente. As coisas estão de passagem na gente. É difícil, né? Assim, eu pensando nessa coisa do treinamento de uma forma geral, o treinamento em si,
tanto traz uma linguagem comum se pessoas se juntam para treinar tal coisa, né? Ou seja, o Suzuki, o Viewpoints ou outra coisa. Existe uma estrutura fixa no sentido de vocabulário ou dispositivos que são colocados ali, mas é importante por isso, porque tem uma estrutura física determinada ali, e aí cada dia de treino, como você fala que é a busca, é isso, a fluidez, você consegue enxergar a variação porque tem um padrão estabelecido, não um padrão, quero dizer, rígido dessa forma, mas você tem um referencial, né? E aí o treinamento é importante por isso, senão também vira só uma... né? E não tem como você... sei lá, um dia é um dia, claro, mas aí eu tenho uma noção das mudanças ou das surpresas que tiveram naquele dia. Então, a manutenção de um treinamento seria isso, disponibilizar o meu corpo para uma fluidez sem ser algo flácido, assim. Só se eu quiser requisitar essa flacidez como qualidade ali daquilo, mas... enfim, sei lá. É eficiente, né? Sim. Só é... Não, é bem coxinha, né? Mas pra mim, quando eu estou pensando na coisa mais importante do treinamento, pra mim é exatamente o verbo treinar. Porque como a gente né, somos seres da ação, né, tipo atores, dançarinos, enfim, mas a gente lida com agir, tipo, pra mim o mais importante é realmente fazer. É meio a frase da Neide, né? De a consciência vem, como é que é? A consciência vem da experiência, isso. Da experiência física, a gente tem que fazer, né? Tipo, tem a coisa de ser artesão, né? De ter que botar a mão na massa para que a consciência venha. E pra mim é muito importante, ainda falo mais porque, como a gente já treinou um tempo, aí a gente fica um tempo sem treinar, aí a gente volta, e agora já fica um tempinho sem treinar. É muito louco perceber como que a gente muda nos lugares fora daqui, né? Tipo, nos outros coletivos, nos nossos ensaios, etc. Mesmo sabendo que o treinamento ele tem um fim nele mesmo, que a gente não carrega o treinamento daqui diretamente para os ensaios, para outros lugares. Mas como a gente muda só de treinar mesmo, né? A nossa postura criativa em relação aos nossos trabalhos, etc. Porque não tem como apagar a experiência, né? Tipo, de tudo, não só física, eu acho. Mas o treinamento tem fim dele mesmo, mas ao mesmo tempo não tem, né? Mas eu entendi, como você falou que a gente não quer criar nenhuma coisa artística necessariamente, diretamente, né? Mas o treinamento não é só treinamento. Ele reverbera, mas eu sei que você quis dizer isso. Aproveitando a deixa, eu acho que o mais importante do treinamento é treinar a ponto de, quando for fazer, esquecer do treinamento, porque ele já está dentro. Quem conseguir fazer isso ganha uma estrelinha de tal. Mas é mesmo. E eu acho que a gente tem que equilibrar o desequilíbrio e desequilibrar o equilíbrio. Eu acho que isso é a coisa mais importante do treinamento. Eu tenho dificuldade com isso. Muito. Ganhou a estrelinha. Do primeiro dia para hoje, principalmente Suzuki, eu sempre quis encontrar a posição perfeita e me arrumava muito, sim. Então eu acho que ficou bem marcado para mim a questão de só existir tá bom. Eu vou dramatizar tudo, tô cansada. Só existir já tá bom. Tem que vitimizar também. Porque e essa questão de escolher a escolha daquela. A primeira escolha é aquela, não tem ficar arrumando, consertando, nada. Para mim é importante, para minha pessoa como artista, isso é importante. Eu sempre querendo achar, não errar nunca. Não, só para vocês entenderem, né, que eu treinei Suzuki há 15 anos atrás, ou mais, digamos, acho que 15. Mas é interessante, e quando eu fui e voltei, não tinha ninguém que tinha ido. Então, eu não tinha como trocar. Tanto que quando a Juliana veio me procurar Monteiro, eu falei, pelo amor de Deus, vai pra lá. Porque aí a gente volta e a gente começa... E eu não tinha estrutura também muito para continuar alguma coisa. Do Suzuki nem pensar, mas do Viewpoints para articular isso. E é interessante que eu sinto assim, que de alguma maneira o que a gente viveu, ele
tem uma semente boa plantada. Mesmo que a vida leve a gente para outros rumos, parece que você retorna para o mesmo ponto. Um ponto que não é o mesmo, porque eu mudei, eu amadureci, eu envelheci, mas foi muito bom ter acontecido o encontro com o Fabiano no semestre passado, que quando a gente deu uma grudada, e foi super nascendo, né? A gente não se forçou, a gente foi vamos lá, topo, vamos lá. E é interessante porque eu sinto que, mesmo que vocês vão treinar outras coisas que eu sei que vocês têm como foco também, parece que dialoga no mesmo pote, sabe? Poderoso, assim. Pensando em semente, em coisas que vinguem. É só isso, assim, que tá lá, como chama? É como se a gente tivesse sido picado pelo bicho. Às vezes a gente se distancia, a nossa tarefa é diminuir o tempo da distância o máximo que a gente consiga. Mesmo que seja, como o Fabiano disse um dia, da gente ficar se experimentando em casa, se convocando, e isso pede às vezes tempo livre. Aqui em São Paulo as coisas são muito atarefadas, sempre, vamos lá, produção, né? E às vezes um tempo livre para se ouvir mais intuitivamente é muito bom. E ouvir também o próprio corpo, porque uma coisa que ficou marcante para mim, no começo eu tinha muita dúvida, aí o Fabiano, não, deixa seu corpo responder. E isso é muito cruel, porque você está na dúvida, você está na busca, mas aí com o tempo eu fui sentindo o que era esse silêncio dentro de mim, sabe? O que era essa escuta, e ao invés de eu perguntar alguma coisa e ter uma resposta, eu deixar que o meu corpo forneça essa resposta no decorrer natural das coisas, sem apressar, Então isso para mim ficou muito forte, sabe? De deixar o corpo encontrar essa resposta. E outra coisa também nada é uma afirmação, tudo é uma pergunta, sabe? Então, se alguém vai lá, é uma busca, sabe? E isso pra mim foi, com certeza, vai ficar plantado mesmo. Porque, eu falo por mim, assim, eu não tava procurando isso, mas eu encontrei uma outra coisa que eu nunca imaginei encontrar, sabe? Em momentos de crise eu sempre leio, volta às origens, né? Pensa de repente naquele primeiro dia que a gente vai no ensaio, sabe? Pensa no primeiro dia, na primeira coisa que te encantou. E aí, essa origem também parte de uma coisa memória, uma coisa oriental que eu também nunca tive contato, assim, com nenhuma técnica oriental propriamente dita japonesa, Suzuki, Noka, porque eu sempre tinha ouvido falar. E entrar em contato com isso, eu não estava buscando isso, mas eu encontrei isso e falei, nossa, de repente era isso, aqui uns anos atrás eu estava tentando buscar. E aí, naturalmente, eu tive uma resposta sem querer ter uma resposta, sabe? E aí, no decorrer do trabalho também, eu fui ouvindo mais meu corpo, e ouvindo o outro também, conhecendo o outro também, e isso pra mim foi incrível, sabe? Essa sensação de semente plantada, sabe? Que agora não é um final, é só um começo, é só um início, sabe? Enfim, foi muito bom. O que eu gosto muito do treinamento é do entrar vazio para descobrir. E isso, vazio no bom sentido. Porque é bom para levar isso em antes de entrar em qualquer peça, em qualquer espetáculo, enfim, eu gosto disso para você entra para descobrir no jogo. O jogo para mim é fundamental. Você entra para descobrir no jogo e na relação. E se limpar e se permitir. Por isso que eu escrevi no primeiro dia que você pediu, eu escrevi permeabilidade, porque para mim isso é muito importante, entrar vazio e descobrir na relação. E o Suzuki para mim foi muito fundamental para entrar com a energia necessária para permeabilidade me atingir. Mas enfim, eu gosto disso, de descobrir entrando vazio no jogo.
pra você falar. Eu já falei muito. Eu acho que a gente pode... Pra fechar. Acho que sim. Que a gente quer fazer. Então, primeiro, vamos fechar um pouquinho. O mais importante do treinamento para mim é que ele mostra o outro lado do ser artista. Justamente por causa dessa obsessão que nos é imposta desde sempre e ela é legítima, de certo modo, de que nós somos os realizadores artísticos. Mas tem o outro lado. Tem o outro lado que é o chão dessa realização. E isso é filosófico, e isso é ético. Porque o treinamento não faz o artista ser melhor. Eu não acredito nisso. Eu não acho que possa haver, assim, estritamente uma diferença entre o artista que treina, trazendo essa ideia de treinamento para o teatro, especialmente, do que não treina. E isso por dados da realidade. Conheço grandes atores e atrizes que não treinam, não querem saber desse espaço de treinamento. A questão é que existem outras operações possíveis que alimentam esse outro lado. Por isso filosófico. E ele traz para a gente uma experiência de sobrevivência. Porque aqui eu sou artista. Aqui eu estou vivo. Na cena, na produção, né, propriamente dita, também, mas não só. Ela não acaba lá. O ciclo, o ponto final do nosso ofício não é lá na cena. Mas é esse ciclo, é esse giro. Não fecha nunca. Por isso, essa integralidade desse espaço aqui que é despretensioso na sua exigência. E eu acho que isso traz pra gente sobrevivência. Aqui a gente pode gritar que a gente é artista. Acho que o treinamento dá isso de presente pra gente. É aqui que a gente se constitui, a cada dia. Porque é aqui que a gente se permite a natureza aparecer. A cena vai recortar a sua natureza de acordo com o interesse que é da cena. O teatro é soberano nesse sentido. Não somos nós na obra, é a obra, nós servimos a obra, às obras, isso nos alimenta, mas aqui também, porque é parte da nossa natureza, aqui que a gente finca os pés no chão. E acho que quanto mais os treinamentos, as práticas, né, teatrais e tudo mais, combinarem esses elementos que façam com que a gente se sinta vivo, independente de fazer a peça ou de fazer a obra, melhor. Eu acho que a gente alcançou isso. E, claro, isso também, eu acho muito importante trazer isso para o nível institucional, pensando especialmente aqui nessa escola SP, essa aqui, especialmente, porque ela está posicionada num lugar muito privilegiado que não é só da arquitetura da cidade, mas é da cultura da cidade. É do substrato cultural de São Paulo. E eu acho que plantar essa sementinha desse outro lado, para que a gente se alimente desse outro lado também e que a gente ganhe uma dimensão política, ética no mundo, é melhor. Eu acho que esse é o papel que a SP topou com a gente. Ela está alimentando, de alguma maneira, com esse espaço, a visibilidade ética, política, cultural nossa, porque a gente não se resolve só na cena. Nós não somos artistas só na cena, a gente tem voz fora, a gente existe fora, e esse é o nosso mundo. É aqui que as coisas brotam, é aqui que a gente pode estabelecer encontros, é aqui que a arte um dia lá na cena pode nascer. Eu acho que é em espaços como esse. Isso para mim é a coisa mais importante do treinamento, é a possibilidade de eu poder olhar para as pessoas, elas poderem olhar para mim, eu ouvir, eu me permitir não ouvir, porque isso é uma experiência física, e de estabelecer contato físico, visual, sensível, ético, cultural, com tudo que cada um de vocês abre de possibilidade.
Então isso para mim é o mais importante, é ele não ter finalidade. A gente não tem por que estar aqui. E é por isso que ele é importantíssimo de existir, porque não tem motivo para estar aqui. Então tem que frisar assim, porque para uma instituição que é fundada, todas que são fundadas nos fins, a gente está complementando com o caráter do que não tem fim, do que não tem amostragem possível, porque é natureza, porque é instinto, não se aponta, se complementa, se reconhece no caminho.